Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o auxílio-desemprego. Eu acho que é muito importante que você possa pegar papel e caneta, anotar algumas partes importantes que você considerar necessário para poder relembrar depois, diante de tantas informações que eu acho que é importante que você possa reter, tá bom? O auxílio-desemprego, ele sofreu diversas mudanças e é importante que a gente possa ficar atento em quais mudanças que foram feitas, né? Até para que a gente possa requerer os nossos direitos, saber quando a gente pode requerer nossos direitos. É importante destacar que ele é um dos principais direitos da classe trabalhadora. Por quê? Porque ele garante um auxílio em dinheiro em um período determinado, de acordo com o tempo trabalhado. É importante que a gente entenda no que consiste esse seguro-desemprego, né? Ele é um benefício que tem por objetivo ajudar financeiramente, durante um certo tempo, o trabalhador que foi demitido sem justa causa. Então, ele é um segurado da Previdência que foi demitido sem justa causa. Isso é importante também que possamos estar atentos. Sendo assim, uma pessoa recebe uma quantia mensal durante um certo tempo por estar em condição de desemprego involuntário. Ou seja, ele estava trabalhando e ele não tinha essa perspectiva de se encontrar numa situação de desemprego. Então, ele está, nesse sentido, numa condição de desemprego involuntário por isso. O valor recebido ajuda a esse trabalhador a se manter enquanto ele está buscando um novo emprego, uma nova oportunidade de trabalho. É importante também que a gente compreenda que a demissão sem justa causa acontece quando o empregador decide rescindir o contrato de trabalho com o empregado sem um motivo grave. Acontece, por exemplo, quando uma empresa, por necessidade de cortar gastos, ela demite alguns funcionários, tá? É um exemplo. Então, nesse momento, a gente vai falar um pouco sobre as mudanças que ocorreram no auxílio para adquirir o auxílio-desemprego e quais foram as regras, tá? Porque na antiga regra, o trabalhador ele adquiria o seguro-desemprego trabalhando apenas por 6 meses, trabalhava por 6 meses, ele conseguia fazer essa requisição. Agora, com as novas mudanças na Previdência, nós podemos observar diversas mudanças. No que tange ao tempo mínimo de trabalho para requerer esse seguro, a quantidade de parcelas. Então, aconteceram muitas mudanças. Por exemplo, com a nova regra, nós temos particularidades diferentes para quem pede o pedido pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, por exemplo. Então, vamos falar agora, primeiro ponto, do tempo de trabalho para se requerer esse seguro. Na primeira vez que o trabalhador requerer, ele tem que ter trabalhado no mínimo 18 meses. Numa segunda oportunidade que esse trabalhador requerer o pedido, ele precisa ter trabalhado por 12 meses. E numa terceira vez que esse trabalhador puder fazer essa aquisição, ele precisa ter trabalhado no mínimo 6 meses. Então, vocês podem ver aí que há um tempo diferente a cada momento que ele vier a pedir solicitar esse seguro. Agora vamos falar sobre a quantidade de parcelas. Quando o trabalhador pede pela primeira vez, ele recebe 4 parcelas desse seguro, se ele tiver trabalhado de 18 a 23 meses, nos 36 meses anteriores. Na segunda vez que ele requerer, ele vai receber 4 parcelas, se ele tiver trabalhado entre 12 e 23 meses. E vai receber 5 parcelas se ele tiver trabalhado no mínimo 24 meses, tá? E numa terceira vez, ele vai receber 3 parcelas se ele tiver trabalhado entre 6 a 11 meses.
4 parcelas se ele tiver trabalhado entre 12 e 23 meses. E 5 parcelas se ele tiver trabalhado por um período superior a pelo menos 24 meses. Eu vou falar agora quais são os trabalhadores que têm direito ao seguro-desemprego, que são o trabalhador formal e o doméstico, o trabalhador formal com contrato, pescador profissional, o trabalhador resgatado. No entanto, vou frisar nesse vídeo sobre o trabalhador formal e doméstico. Precisamos entender quem é esse trabalhador formal. O trabalhador formal é aquele que tem carteira assinada, que foi demitido sem justa causa ou por uma dispensa indireta. Aqui, nesse âmbito, né, do trabalhador formal, se encontram a maioria dos trabalhadores que solicitam esse benefício, porque são as pessoas que trabalham com registro na carteira de trabalho profissional. Vamos ver os requisitos. Para que o trabalhador tenha acesso ao seguro-desemprego, ele precisa, por exemplo, ter sido, como eu já disse, repetindo, ter sido dispensado sem justa causa, estar desempregado na hora do requerimento do benefício e ter recebido salários de pessoa jurídica ou pessoa física equiparada à jurídica. Ainda, não possuir renda própria ou, né, para o seu sustento da sua família, não está recebendo benefício de prestação continuada da Previdência, com exceção da pensão por morte ou do auxílio-acidente. E apresentar, no caso dos empregados rurais, apresentar 15 meses de trabalho com carteira assinada durante os últimos 2 anos. Então, essa parte se refere aos empregados rurais, essa partezinha que eu falei. E não ser sócio ou membro com participação nos lucros da empresa. Agora, outro perfil de trabalhador que é importante a gente tomar nota, considerando que muitos trabalhadores encontram nessa situação, trabalhador doméstico, né? Que são os trabalhadores que prestam serviço de forma contínua a uma pessoa ou uma família na residência dela por mais de 2 vezes na semana, tá? E que forem demitidos também sem justa causa e elas têm sim direito ao seguro-desemprego. Quais são os requisitos para esse perfil, né, de trabalhadores? Quais são? Ter sido dispensado também sem justa causa, ter trabalhado como empregado doméstico pelo menos 15 meses nos últimos 24 meses, ter recebido salário de pessoa física, não está recebendo nenhum benefício da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente ou a pensão por morte, não possui renda própria para o seu sustento ou da sua família e não ser sócio com participação nos lucros da empresa. Bem, eu gostaria de encerrar esse vídeo agradecendo a atenção de vocês por ter acompanhado até aqui e que vocês possam revisitar sempre que necessário as informações que foram passadas nesse vídeo. Eu agradeço, compartilhem com quem vocês acharem necessário.